Meus estimados irmãos e irmãs, queridos, muito boa noite. É um prazer imenso encontrar cada um de vocês, direto ou indiretamente, até porque alguns dos irmãos nos assistem diretamente, participando conosco, que é uma alegria muito grande, no momento que estamos gravando esse vídeo, e outros nos assistem posteriormente, por via do YouTube, nas grades do Sociedade de Estudo Espírita de Natal e também no Núcleo Espírito Nosso Lar. Portanto, é um prazer imenso reencontrá-los para darmos continuidade aos estudos dessa magistral obra que é A Vida no Mundo Espiritual. Esse compêndio, esse conjunto de obras psicografadas pelo maravilhoso Francisco Cândido Xavier e sua mediunidade magnânima, através do benfeitor André Luiz. E estamos estudando a segunda obra dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, que denomina-se Os Mensageiros. Hoje, estudaremos os capítulos 28, 29 e 30 dessa maravilhosa obra. Eu sempre tenho por hábito, de antes de começar o estudo de mais um capítulo, para fazer uma breve introspecção, uma breve retrospectiva do que foi visto nos capítulos precedentes, notadamente nos dois últimos, de sorte que a gente possa pegar o fio da meada, ou seja, o raciocínio que a gente vinha estabelecendo. Porque esse livro é continuado e é importante a gente ter a compreensão do desenrolar dessa maravilhosa obra. Então, os capítulos 27 e 28, o capítulo 27 denominado O Caluniador, depois que André Luiz, na companhia de Vicente e de seu instrutor Aniceto, que pernoitam nos postos de socorro chamado Campo da Paz, que fica na região lindeira do Umbral Grosso, né? Eles pernoitam lá a convite de Alfredo, que é o diretor do Campo da Paz, e eles participam de um trabalho muito interessante em benefício das entidades infelizes mais sofredoras de Campo da Paz. Um contingente grande que estão alojados em grandes galpões, de cerca de quase 3 quilômetros, total de quase 12.000 criaturas que dormem feito múmias, desencarnaram, mas acreditam que estão dormindo no mundo espiritual, como nós explicamos no capítulo passado. E esse trabalho foi realizado de forma extraordinária através da prece, em que aquele contingente imenso foi beneficiado pelas bênçãos sublimes, das respostas feitas da espiritualidade superior, a prece coletiva é realizada. Então, depois desse trabalho, que foi um trabalho maravilhoso, com grandes resultados, com grandes aprendizados também para André Luiz e Vicente, que são alunos, volto a dizer, eles são alunos do curso de Mensageiros, e estão se direcionando à Terra, na companhia de Aniceto, com o propósito de participar da aula prática do trabalho deles. E a participar de vários trabalhos e vários aprendizados, aí também, nessa tarde e noite, em Campo da Paz. Quando se conclui essa tarefa da prece, Aniceto chama André Luiz e Vicente ao lado, e onde se encontra uma criatura muito sofredora, um espírito muito sofredor, que está num compartimento lá e tal. E Aniceto os chama com o propósito de também extrair dali ensinamentos. E, ao chegar no local, encontra aquela criatura muito raivosa, muito inquieto, nervoso, né? Gritando, etc. E então Aniceto pergunta o seguinte: como vai, Paulo? Tudo bem? Como está você? E ele nos diz então, André Luiz, que de pronto, ao ouvir a voz de Aniceto, o magnetismo de Aniceto posta ou levado até Paulo pelas palavras, de alguma sorte tranquiliza um pouco Paulo, que aquele nervosismo inicial fica um pouco mais calmo. Mas Aniceto se aproxima de Paulo e toca em seu ombro, e esse toque foi importante para acalmar cada vez mais a pessoa de Paulo, que se acalma, se senta um pouco, não obstante agitado, mas se senta um pouco, e depois, com muito esforço, responde que está bem, graças a Deus, e pronuncia o nome de Deus com muita dificuldade. Então, com propósito de aprendizado, Aniceto convida tanto André Luiz como Vicente
a mergulhar na tela mental daquele espírito sofredor com o propósito de treinar a percepção de André Luiz e Vicente, não é? E assim realizou. Lembremos que nos capítulos passados, o próprio André Luiz foi submetido a esse mesmo exercício na pessoa de Ana, aquela senhora que cometeu aquele crime bastante grave. Muito bem. E André Luiz começa a mergulhar na tela mental de Paulo e ficou muito assustado, porque começa a ver uma movimentação bastante grande de mulheres reclamando de Paulo, reclamando, assustadas, reclamando, muito nervosas, e mais ainda uns senhores, algumas pessoas, alguns homens, revoltados com a pessoa de Paulo. Ou seja, Paulo cometeu graves erros, não seria por acaso que estaria ali. Lembremos que pelo próprio perfil do posto de socorro de Campo da Paz, são recolhidos para aqueles ambientes criaturas em estado bastante difícil, de bastante sofrimento, nós já vimos aí, só tem lá loucos ou aquelas pessoas que dormem, então de estado bastante grave, né? E aí, André Luiz ficou muito impressionado que, dentre as mulheres que estavam lá angustiadas e reclamando de Paulo e os homens, ele viu a figura de Aniceto, viu a figura de Alfredo, que é o dirigente de Campo da Paz, do posto de socorro, e também da benfeitora Ismália, que é a esposa de Alfredo. E ele ficou muito impressionado com aquilo, de repente voltou da concentração e pergunta, então, a Aniceto, o que significa aquilo, né? E então, Aniceto disse que ele está diante do caluniador, daquela pessoa que nós estudamos nos capítulos passados, que era, portanto, sócio de Alfredo na última encarnação, né, e que caluniou a esposa de Alfredo, que era Ismália, afirmando que ela estaria traindo Alfredo, armou toda uma armadilha que quase redundou no assassinato de Ismália por parte de Alfredo. Lembremos dessa situação toda. Que Alfredo abandonou Ismália, foi embora com o filho para a Europa, nós lembramos essa história. E 2 anos depois, ele retorna e sabe, ouviu falar, de que Ismália desencarnou, tuberculosa, desgostosa por não ter os filhos, ter sido abandonada sob a acusação de ter traído o marido. E aí, já um tanto quanto envelhecido, Alfredo é chamado por Paulo no leito de morte. Paulo estava muito ruim, e então Paulo confessa que tudo aquilo que aconteceu não passou de uma calúnia dele em relação que destruiu a família de Alfredo e de Ismália. E Alfredo ficou muito desesperado, não perdoou Paulo de hipótese nenhuma e terminou morrendo numa situação de muita revolta. Alfredo, né? E depois a história já vimos estudando também no capítulo passado, que Alfredo morre traumatizado por ter sido injusto com a esposa, até porque ele não procurou aferir se era verdade aquilo ou não. E foi para regiões purgatoriais, passou muitos anos sofrendo, né? E fora assistido o tempo todo pela sua amada esposa, a Ismália, mesmo na espiritualidade, né? E Paulo, até então, não se tinha mais notícia dele, né? E a informação que se tem agora, que foi estudada no capítulo 27, é que Paulo cometeu esse grave erro de caluniar não só a família de Alfredo e de Ismália, mas muitos outros. Isso podia ser uma patologia, né? E, em função desses graves crimes que cometeu, passou muitos anos nas regiões purgatoriais, nas regiões de sofrimentos atrozes, né? Na região das trevas, etc, etc. E, por curiosidade de Vicente, companheiro de André Luiz, então ele pergunta, escuta, mas como é que Paulo chegou até aqui, a Campo da Paz? Como é que foi isso? E então ficaram surpresos quando Aniceto falou de que ele fora resgatado nas regiões das sombras pelo próprio Alfredo, que Alfredo, depois de também passar muito tempo em sofrimento, foi resgatado, por mérito dele, cresceu, evoluiu, e hoje é o diretor de Campo da Paz. E depois desse processo evolutivo dele, ele sentiu no dever, até para trabalhar o seu próprio coração, e de se aproximar e buscar o perdão, de se reencontrar espiritualmente com Paulo. Ele mesmo fora ele o responsável pelo resgate de Paulo, trazendo-o para o Campo da Paz, onde ele dirige. E desde então desde muitos anos, que Paulo é trabalhado por Alfredo nesse processo de reconciliação, gradativamente. Paulo chegou numa situação dramática, muito difícil ainda do ponto de vista espiritual. Durante muitos anos, Alfredo, com seu gesto de grandeza, de renúncia e de amor, junto com Ismália, vem tratando Paulo, a figura de Paulo, com tanto amor. E hoje,
hoje tem ele como irmão. Todos os dias visitam e tem uma confiança mútua. Paulo ainda não tem consciência de que, efetivamente, nem ao Ismael, e muito menos Alfredo, fora vítima dele, não conhece, não tem esse discernimento ainda. E ao final do capítulo, que é um capítulo muito bonito, que mostra a grandeza do amor, a grandeza da renúncia, então Vicente pergunta se Paulo permanecerá ali, e foi informado por Alfredo que não, ele vai reencarnar muito em breve, não é? E a própria Ismália, que fora vítima, como Alfredo, de Paulo, eles, na qualidade de vítima, se tornaram os próprios protetores, né? Os benfeitores do próprio Paulo, né? O algoz, que é um gesto de grandeza, de renúncia maravilhoso, né? Que ela tinha intercedido junto a uma outra senhora que também tinha sido caluniada por Paulo, que reencarnou, né, essa senhora, e ela teria conseguido com essa senhora para receber Paulo na condição de filho. Nossa, que beleza de renúncia, não só de Alfredo, de Ismália, mas também da própria senhora que está recebendo o seu agressor, né? E mais ainda interessante é que essa providência para a reencarnação deles acontecerá antes que Paulo consiga ter a lucidez, para que não se sinta envergonhado de estar sendo beneficiado pelas suas próprias vítimas, né? Ou seja, é o gesto de renúncia ao mesmo tempo daquele mandamento de Jesus, do perdoar os vossos inimigos. Talvez seja um dos gestos mais puros de caridade, né? A grandeza de você perdoar, nem passamos por cima do orgulho, etc. Né? E no capítulo 28, que também é maravilhoso, mostra a questão da vida social. À noite, já à noite em Campo da Paz, Alfredo, o dirigente de Campo da Paz, Ismália, recebe um casal amigo que mora numa colônia espiritual que distante a 18 quilômetros, a 3 léguas de Campo da Paz, né? E esse casal, Bacelar, vem na companhia ele, a esposa e duas jovens, duas moças, né? E são amigos de Alfredo e de Ismália desde muito tempo, desde a última encarnação, e recebem com muita alegria, mostrando que no mundo espiritual também existe vida social, e recebem com muita alegria, aquele motivo de muito contentamento. A própria Ismália e Alfredo convidam outros casais que moram em Campo da Paz, e torna-se uma noite muito agradável, muito agradável. Entretanto, essa visita que acontece do casal Bacelar, ele ganha uma importância muito grande, porque o Bacelar é um experimentado trabalhador da colônia Campo da Paz, e aí nós vamos ter a compreensão de que Campo da Paz, o posto de Campo da Paz, é um posto dessa colônia, que fica a cerca de 18 quilômetros, né? E ele é um responsável pelo trabalho que é realizado aos encarnados na Terra, um trabalho de assistência, que exatamente André Luiz e Vicente estão sendo preparados para desenvolver esse trabalho. Então, numa conversa muito cavalheira, o Aniceto convida a André Luiz e Vicente a acompanhar um diálogo muito interessante, em que Bacelar vem trazer as experiências logradas, já que ele é o chefe de grupo de assistência aos encarnados, ele traz uma vasta experiência de atuação que será muito importante no aprendizado de André Luiz e Vicente. Então, são lições bastante importantes. Bacelar pergunta quais têm sido as profissões dos dois na Terra, e eles falam que foram médicos. E Bacelar faz um cotejo muito interessante, mostrando como é que é o trabalho do médico encarnado, mostrando como é que é o trabalho que é feito, e mostrando o trabalho que é feito pelos espíritos da assistência aos encarnados, mostrando que o trabalho dos espíritos de assistência às entidades na Terra encarnadas é muito mais complexo, muito mais difícil. Eles citam só um exemplo para a gente avançar na discussão. Ele dizendo que, por exemplo, o médico, quando alguém procura o médico da Terra, busca porque tem interesse em se curar de algum problema, está com algum problema de saúde, e busca o médico com propósito de se curar. Normalmente é assistido por familiares, por amigos, por irmãos, filhos, etc., que tudo busca em auxílio, ou seja, há toda uma boa vontade no sentido de buscar a cura, né? E ele diz também que o médico encarnado tem a possibilidade, por exemplo, de intervir no corpo físico, por exemplo, fazer uma cirurgia de amígdalas, essa possibilidade. Entretanto, ele fala que o médico espiritual, a assistência espiritual, não é possível isso acontecer. Ou seja, a assistência que é feita ao espírito, primeiro, nem sempre tem a boa vontade que existe junto ao encarnado. O encarnado tem a boa vontade, procura o médico que está doente.
e a assistência que é feita das entidades espirituais às criaturas da Terra, muitas das vezes a pessoa que a ser tratada, a ser assistida, nem sempre se dispõe ao tratamento, porque está no estado de ignorância e de revolta tão grande, muitas das vezes isso acontece, de revolta, mas como é filho de Deus, a assistência vem. Muitas das vezes todo o trabalho que é feito de assistência, buscando induzir bons pensamentos, sentimentos, às vezes não logra êxito, né? Porque a criatura está envolta em sentimentos de ódio, de ressentimento, etc., e não guarda, assim, não tem sintonia com as entidades que estão desejando fazer o bem. Essa intercessão, às vezes, não surte efeito. E aí eles, olha, não precisamos desesperar por isso, a gente faz nosso papel, a gente busca plantar a boa semente no coração dessas pessoas e esperar o tempo. A gente entrega a Deus, faz a nossa parte, entrega a Deus, não adianta desesperar. Então, está dizendo que é muito complicado esse trabalho. E muitas das vezes também esse trabalho é feito via os médiuns da Terra, por interferência de médicos, através do trabalho de assistência das casas espíritas, por exemplo. E, às vezes, esses médiuns não cumprem também suas missões de forma adequada. Nós vimos isso nos estudos passados, daquele relato dos médiuns falidos, etc., etc., etc. Então, o estudo é muito interessante, o capítulo 28, onde é abordado todos esses aspectos e traz grandes ensinamentos, tanto André Luiz quanto Vicente, nessa ideia de que eles estão buscando subsídios, informações para aplicar quando chegar à Terra. Então, é isso, em resumo rápido, é isso que nós estudamos nos capítulos 27 e 28. Então, no capítulo 29, nos diz André Luiz, quando terminou aquela conversa maravilhosa entre André Luiz, Vicente, Aniceto, com Bacelar e com Alfredo, né? Terminado isso, diz ele, em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, ou seja, Aniceto, em seguida, trouxe André Luiz e Vicente e apresentou as duas moças, as duas jovens que estavam na companhia do casal Bacelar. Ou seja, sai daquele papo lá com o Bacelar e trouxe para conversar com as meninas, que certamente isso não é à toa. Nós vamos ver no capítulo que grandes e importantes informações essas duas jovens têm a trazer, também no aprendizado de André Luiz e Vicente, e a nós também, que estamos aqui vendo essa magnífica obra. Lembramos que André Luiz estava pegando apontamentos para lograr, para escrever essa maravilhosa obra. Então, nos diz ele, em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, a companhia de Vicente e de Alfredo e de André Luiz, entramos a conversar animadamente com Célia, Cecília e Aldonina, eram duas moças que chegaram na companhia do casal Bacelar. A primeira, ou seja, Cecília, tinha sido filha do casal dos Bacelar, na última encarnação, né? Quando da crosta. A segunda, ou seja, Aldonina, era uma sobrinha do chefe da família, ou seja, uma sobrinha de Bacelar, ou filha de um irmão ou de uma irmã de Bacelar, né? Do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha dela, de Aldonina, da terra, quando desencarnasse, né? Para a organização de um lar na cidade próxima. É interessante essa observação, porque também na espiritualidade, não podia ser diferente, acontece o mesmo como aqui. Imagine alguém, por exemplo, está morando na cidade grande e vem alguém do interior, uma sobrinha. A gente recebe nossa casa até que a família chegue e consiga organizar um lar. No mundo espiritual, da mesma forma. Ou seja, se ela foi atraída espiritualmente para aquele ambiente, para aquela colônia, por afinidade da família, era mais do que justo que o tio querido recebesse sua casa com muito amor, aguardando a volta da irmã, a mãezinha de Aldonina, e quando ela chegasse, sim, elas iriam organizar um núcleo familiar, uma casa em nosso lar, ou lá em Campo da Paz. É normal que isso aconteça, né? Ele nem fala aqui do pai de Aldonina, que é possível que o pai dela deva demorar ainda encarnado. Ela nem tem detalhes, mas a gente dá para compreender o que está sendo colocado, né? Então, diz André Luiz, ambas, ou seja, Aldonina e Cecília, demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Ou seja, nota que elas eram pessoas muito bem desenvolvidas, muito bem esclarecidas. Ou seja, nos dá a compreender. Eu acho muito inteligente a forma como André Luiz escreve, porque nos passa informação para que a gente tire as conclusões. E nos dá a entender que tanto Cecília como Aldonina, nós vamos ver aqui no decurso da explanação, eram espíritos que poderiam, por exemplo, habitar uma colônia espiritual mais evoluída, porque elas tinham capacidade de evolução para tal. Entretanto, por afinidade com a família, e desenvolve um trabalho importante de campo de apalha, vamos ver isso mais na frente,
elas tinham um trabalho importante de assistência, estão sendo muito úteis, estão lá por uma questão, digamos assim, contingencial, como o próprio Bacelar, que poderia habitar, de certo, pelo trabalho que desenvolve uma colônia mais elevada, mas estão desenvolvendo um trabalho, um compromisso que tinham. Ele dá a entender isso, nós vamos ver mais na frente por que eu explico isso. Muito bem. Diz, enquanto os nossos maiores se conversavam, conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Quem são os maiores? Aniceto, o Bacelar, o Alfredo, e por aí vai, o dirigente da casa, Ismália, por aí vai. Verificara que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, ou seja, daquele contato afetuoso entre ele e as meninas, ele, Vicente e as duas moças, era um contato idêntico, socialmente falando, um contato parecido da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Como a gente explicou na semana passada, no mundo espiritual você não tem como você, digamos dizer assim, modificar a situação, não dá para você enganar ninguém, absolutamente. Se os sentimentos não são bons por alguma razão, se existe algum sentimento diferente, ninguém consegue enganar no mundo espiritual. Você é o que é. No mundo espiritual, se você é uma pessoa iluminada, você transparecerá isso. Só no mundo espiritual tenta enganar os outros como a gente viu lá, quando Alfredo interpôs aquelas criaturas lá naquela região que estavam os loucos, que não tinham sequer compreensão que estavam desencarnados, e achavam, como aqui na Terra a gente pode enganar, ou seja, ter intenções outras e enganar. No mundo espiritual isso não é possível, né? A gente transpassa exatamente, a gente fala o que sente de coração aberto, né? Os sentimentos são expostos, você apresenta. Nosso espírito é como uma espécie de um flash, apresenta quem efetivamente você é, não? Então, ele diz assim, apenas diferindo quanto os sentimentos reais, ou seja, diz ele, não havia qualquer nota de falsa apresentação, nem podia ser diferente, né? Como eu falei. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula, né? Ou seja, a pura felicidade, boto eu aqui em parênteses, de poder compartilhar e receber novos conhecimentos. É a alegria de conhecer alguém que tem informações a dar e também a gente a compartilhar informações que temos. Essa troca de informações que é muito importante, que é muito salutar. Ou seja, os propósitos são nobres, não tem nenhum propósito que não seja nobre, se ele quer dizer isso. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília. Lembrando que Cecília é a filha do casal Bacelar, certo? Com graça. Eu estou trabalhando, diz ela, há muito para alcançar o prêmio de visita a nosso lar. André Luiz ficou, ao ouvir essa informação, ficou interessado, achou interessante a explicação dela, porque ela está dizendo que mesmo o espírito do porte dela almejava um dia visitar a colônia onde André Luiz vivia. E ele ficou curioso a saber quais eram as diferenças, em princípio, entre nosso lar e a de Campo da Paz, e por que ela almejava isso. Então, diz ela, Cecília, minhas superioras prometem-me semelhante satisfação para o ano próximo, ou seja, a visita dela como prêmio ao nosso lar. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, para conseguir esse prêmio, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Não, ela está dizendo, porque lembremos, ela vive numa colônia espiritual lindeira a umbral grosso. As condições evolutivas, as condições daquela colônia são bem diferentes em termos de faixa vibracional do nosso lar, que fica na terceira faixa, na saída do umbral, na parte final, ou seja, o ambiente, a psicosfera é completamente diferente, né, onde ela trabalha, né? Pois que, perguntou Vicente, ficou admirado Vicente, admirado, é preciso tanto, Vicente disse, poxa, é preciso tanto esforço há tantas restrições para que alguém daqui possa visitar nosso lar? Vicente perguntando. Então, Cecília disse, sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O amigo, dizendo ela a Vicente, talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Ela não está dizendo o brilho da atual posição, que, na verdade, Vicente e André Luiz são espíritos bem mais evoluídos que ela. Ela não está falando isso. Ele está dizendo que é um brilho, é uma alegria, é um privilégio muito grande, entre aspas, privilégio entre aspas,
é uma bênção sublime de Deus o fato deles estarem atualmente convivendo numa colônia espiritual do porte de Nosso Lar, que fica numa região bem mais elevada do que a que ela vive. É isso que ela está falando. Segundo ela, é um motivo de grande júbilo espiritual, né? Continua, então, ela a dizer, viver em Nosso Lar é uma grande bênção, é um grande júbilo, diz ela. Caso não terá compreendido ainda, sorriram todos, dessa forma engraçada como ela falou. E reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, ou seja, não são os instrutores daqui, os que vêm de lá, das esferas mais avançadas, das colônias avançadas. Os seus ministérios de Nosso Lar são verdadeiras universidades de preparação espiritual. Eu lembro, inclusive, daqui a gente estudou, que lá no Centro de Mensageiros, que é um departamento do Ministério das Comunicações do Nosso Lar, a gente viu como é sofisticado, como os conhecimentos são estabelecidos, os níveis dos cursos, o próprio curso de mensageiro que André Luiz e Vicente estão inscritos, né? A beleza das aulas mostra realmente uma grandeza magnífica. Foi feita uma apresentação rápida dos ministérios, a beleza que é feito o trabalho do Ministério do Auxílio, da regeneração e por aí vai. Muito bem. O ensejo educativo neles, disse Cecília, né? É imenso. E chego a crer que para avaliar a extensão da benesse, ou seja, da beleza, da bênção que é viver em Nosso Lar, diz ela, que Jesus lhes concedeu a quem? André Luiz e Vicente, seria necessário, para vocês entenderem a diferença de um e outro, seria necessário que vocês vivessem alguns anos em nossa colônia, ou seja, em Campo da Paz, onde o trabalho ativo, o trabalho de vigilância. Por que o trabalho ativo de vigilância, gente? Lembremos que quando André Luiz e Vicente se dirigiam para realizar o trabalho da prece, André Luiz ficou muito impressionado e questionou a Alfredo, o diretor do posto, que ele viu um aparato muito grande de defesa do posto de Campo da Paz, do posto de serviço, do posto de apoio, do posto de socorro, de defesa e também de ataque. Ele ficou muito impressionado e perguntou se era absolutamente necessário aquilo. E então Alfredo disse que era, porque o posto de socorro de Campo da Paz ele está localizado na região do Umbral Grosso, né, na avenida do Umbral Grosso. Aí ele usou uma expressão muito interessante, que era como se fosse um cordeiro dentro de lobos. Ele falou que as criaturas desencarnadas que habitavam aqueles sítios, aquele ambiente, eram criaturas verdadeiramente diabólicas, criaturas profundamente sofredoras, profundamente ignorantes. E se não tivesse aquele aparato para evitar a invasão, eles invadiriam o posto, tomariam o posto de socorro. Então, aquele trabalho abençoado, em nome de Deus, não podia correr nenhum risco. Portanto, era absolutamente necessário a vigilância da defesa como ataque, caso precisasse. Ele fez ali o perfil das criaturas que viviam naqueles sítios, mostrando que o ambiente é profundamente hostil ali fora, né? Então, ela está dizendo, se o posto de socorro fica a 18 quilômetros da colônia, também com o mesmo nome, Campo da Paz, na colônia Campo da Paz é semelhante. Então, ela está dizendo, onde o trabalho lá em Campo da Paz, a colônia, é ativo de vigilância, porque se não tivesse a vigilância e esse cuidado, a qualquer hora, eles podem tomar de salto a colônia, verdade essa? E assistência é mais intenso. Por que é mais intenso e mais exigente? Porque lembremos da localização, lembremos que o contingente de sofredores naquela região é gigantesco. Lembremos que quando André Luiz chegou a Vicente e Aniceto, em Campo da Paz, Alfredo afirmou, nessa época, estava em plena Segunda Guerra Mundial, e disse que o contingente de sofredores era tanto lá que eles tinham, só no posto de socorro, cerca de 500 trabalhadores, e tinha chegado tantos sofredores que, desses 500 trabalhadores, não estavam dando conta da quantidade de trabalho, e, segundo ele, os remédios, os alimentos, também estavam sendo insuficientes para atender tanto sofrimento. Por isso, e como, na verdade, é na mesma região da colônia, a situação é assemelhada, né? Além de ser uma região muito perigosa, muito sofredora, há muito sofrimento a se cuidar. Então, o trabalho é muito intenso, precisa de vigilância, de assistência, e é imperioso, mais imperioso, a assistência mais imperiosa e mais exigente do que Nosso Lar, está dizendo, porque Nosso Lar fica numa região muito mais elevada. Ou seja, só se chega a Nosso Lar as entidades menos sofredoras que estão lá em Campo da Paz. Para chegar até Campo da Paz, até Nosso Lar, que fica uma região bem mais elevada, espiritualmente falando, onde a psicosfera é bem diferente, você precisa passar por várias
controles vibracionais que os espíritos não conseguem passar. Só se passa se tiver elevação para tal, né? Ou seja, o contingente de espíritos tratado em campo da paz é muito mais sofredor, é isso que ela quer dizer. É muito mais revoltado, muito mais violento do que as entidades que são assistidas em nosso lar. É isso que ela quer dizer. Ela diz aqui, ó. Em nosso lar, porém, disse André Luiz, objetei, temos igualmente grande número de sofredores, diz ele. A regeneração, ou seja, o Ministério da Regeneração, é uma comédia de milhares, ou seja, lembra que André Luiz trabalhou nas câmaras de retificação, que é onde estão as criaturas mais sofredoras dos que são albergados no nosso lar. Estão lembrados? Que trabalhou 2 anos lá, com Narcisa, etc. Né? Ela dizendo, André Luiz dizendo. Aí eu coloquei que os que chegam em nosso lar já conseguem ultrapassar as barreiras vibratórias. Então, uma situação melhor do que aqueles que são albergados em campo da paz. Muito bem. André Luiz dizendo isso. Então, Cecília diz, a interlocutora do dia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou-se. Ela tinha profundo conhecimento. Eu chego aqui a afirmar, André Luiz não diz, mas a gente tira essa conclusão com facilidade, que tanto Cecília como a Donina eram espíritos, mas ela deu uma certa elevação, porque tinha essas compreensões de tudo, né? Então, ela diz, você tem muito bem quanto se refere à colmeia, ou seja, os trabalhos lá da regeneração. Ela tem conhecimento disso, significando possibilidade de trabalho, ou seja, existe muito trabalho, é verdade, mas ela quer dizer que as criaturas que são atendidas no nosso lar são menos, a situação é muito mais menos grave do que o contingente de espíritos são tratados em campo da paz. Ela quer dizer isso. Diz ela, naturalmente que os irmãos que atingem o seu núcleo, ou seja, nosso lar, e assim encontram o caminho de excelentes realizações. Aquilo que eu disse, só chegam os espíritos ao nosso lar os que já estão numa situação melhor do que os que estão em campo da paz, porque eles passam barreiras vibratórias que as entidades profundamente infelizes não chegam. Só uma raridade que pode acontecer, se lembrarmos lá do estudo de campo da paz, aquele vampiro que chegou lá às câmaras de edificação, e ali foi dito também que foi exatamente uma falha, entre aspas, da vigilância, que ela chegou, mas é raro chegar alguém daquele nível lá em nosso lar. Raro chegar nas câmaras de edificações, e foi dito isso lá no livro Nosso Lar. Né? Só para mostrar que o contingente, o perfil dos espíritos que são tratados em campo da paz são muito mais infelizes do que chegam em nosso lar. Diz então ela, naturalmente, que os irmãos desequilibrados, que por lá existem, nós estudamos aqui os casos que chegam, por exemplo, lá nas câmaras de edificação, e assim torturam, diz ela, pelo vigoroso despertar da consciência. Ou seja, eles já têm compreensão de que erraram. É isso que ela está dizendo. E assim tortura. Se tortura porque sua mente culpada já acusam, né? já tem compreensão de cometer graves erros, né? Já começaram a despertar a consciência de que cometeram os erros. Ou seja, o processo de despertamento já está iniciado, né? Diz ela, já sente remorsos. E esse sente remorso é que ele fez errado. Para perceber que fez errado, já tem que ter alguma consciência, né? E arrependimentos iniciados iniciativa de renovação, ou seja, todos aqueles que se torturam e que têm remorso estão despertando. Só tem remorsos, se sente culpado, quem já tem compreensão de que fez um ato errado, tem que ter alguma compreensão. Lembramos que Paulo, aquele que fora o caluniador, quando ele chegou em Campo da Paz, estava numa situação muito mais dramática. Lembramos que ele foi resgatado por Alfredo na região de Trevais, né? Ele agora está numa situação de melhora e já está quase em ponto de reencarnar. Mas lembra que quando Paulo chegou, a situação era muito mais dramática. Ele narra no capítulo passado. Muito bem. São sofredores que melhoram progressivamente, continua Cecília a dizer. Ou seja, aqueles que estão em nosso lar já estão progressivamente melhorando, chegando a uma situação muito difícil, já estão melhorando. Aí ela explica também o porquê, né? Porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. O que é que ela quer dizer isso? Ou seja, a própria posição em que se encontra nosso lar, que já fica na terceira faixa, saindo da região da Terra, se afastando da Terra, quanto mais afastado, mais a psicosfera é mais leve, é muito mais elevada. Ela diz, olha, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. O que ela quer dizer com isso? Além de ser distante desse ambiente dramático, grosseiro, trevoso, das regiões umbralinas, das regiões também das trevas, etc., etc., a próprio contingente de espírito de trabalhadores do nosso lar já é muito mais elevado, ela quer dizer isso. Então, como o bem já é muito mais, muito mais presente, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que um contingente de sofredores que estão internados, por exemplo, em Campo da Paz, é muito grande. E se são muito grandes o sofrimento, isso tem um peso muito grande na psicosfera da própria colônia. E nosso lar, não. Um grande
É uma colônia bastante grande, diz. E nós sabemos disso. E o contingente de trabalhadores já é muito mais elevado, o impacto de influenciação nos espíritos é muito maior. Além de eles já estarem melhor do ponto de vista já se arrepende, já se tortura, já tem remorso, já tem mais essa influência positiva dos espíritos que se encontram com o nível de espíritos mais esclarecidos é muito maior do que os que estão em Campo da Paz, pela própria localização das colônias, né? Os trabalhadores são muito mais elevados, etc, etc, etc. Aí diz aqui, onde a maioria vive com a bondade, se a maioria dos espíritos que se encontram em Campo da Paz, trabalhadores, etc, etc, são os que convivem com a bondade são maior. O nível de bondade é muito maior. A maldade da minoria tende sempre a desaparecer, ou seja, o poder de influenciação. Isso é muito importante para a gente compreender. Lembremos que a Terra ainda passa por grandes dores e sofrimentos, porque o mal ainda prepondera na Terra, né? O ódio, o ressentimento, as injustiças, o crime, ainda prepondera. No dia que o sentimento da Terra evoluir e chegarmos a superar, o amor superar a dor, a Terra dará um seu salto quântico e nós passaremos da faixa de planeta de expiações e provas para a regeneração. Não tenho nem dúvida disso, né? Quando isso acontecer, a Terra dará o seu salto numa busca do seu processo evolutivo, né? Ele quer dizer isso. Então, dizer, o nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, que estão lá, que sofredores, etc., mas já choram, possui soberanas vantagens espirituais em relação aos que estão em Campo da Paz, diz ela. Por quê? Ela explicou. E a gente explicou também. O contingente de sofredores é muito grande. A interferência da região, o ambiente, a interferência da região do umbral grosso é terrível, né? Tudo isso tem poder de influenciação maior. E o próprio contingente de trabalhadores que tem um nível elevado de influenciação é menor do que o nosso lar. Impressionado, André Luiz, ficou muito impressionado com o que eu vi, eu lembrei. Eu mesmo trabalhei, diz André Luiz, há algum tempo em cooperação nas câmaras de edificação. Se não me engano, trabalhou 2 anos lá na Câmara de Edificação. Ela disse Cecília, já ouvi diversas referências a essa instituição, ou seja, as câmaras de edificação, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas baseando-me nos informes de mentores amigos, disse Cecília, continuo a manter minha opinião de que efetivamente é uma alegria, é uma bênção, um júbilo viver naquela colônia bem mais elevada. E como não se conhecesse, e como se já conhecesse nossos processos de serviço, e aí mostra a grandeza de Cecília, que era muito esclarecida, etc., conhecia tudo isso, sorridente disse, vocês conhecem lá, em nosso lar, muitos espíritos sofredores, no caso, por exemplo, que estão nas câmaras de edificação. Mas em Campo da Paz, a colônia dela vive, Lindeira, João Umbral Pesado, conhecemos muitos espíritos obsessores. Ou seja, se lá tem sofredores, que já tem compreensão de cometer o mal, estão no processo de renovação, já que choram de remorso, os que estão lá em Campo da Paz é diferente. Não tem nem compreensão ainda de cometer o erro. Fizeram coisas gravíssimas, cometeram graves erros, graves crimes, mas achando que estão certos. Eles não se convencem de que erraram. O estágio deles é muito mais difícil que o processo de renovação de cada um de nós se dá a partir do momento que nós admitimos nossos erros e lutamos para errar menos. Esse é o grande processo de renovação. Enquanto você continua cometendo os crimes e os erros e achar que está certo, seu estágio evolutivo é muito inferior. Isso que ela está explicando. Vocês de lá têm espíritos sofredores, mas em Campo da Paz são espíritos obsessores, que fazem o mal pelo mal, pela própria ignorância dele. Diz ela, lá em nosso lar, poderá existir muita gente que ainda chora, remorso, sofrimento e tal. Mas em nosso meio, em Campo da Paz, há muita gente que se revolta, não tem a menor noção, revoltado, porque o revoltado é assim, comete graves erros, e não tem compreensão dos seus erros, e achou que está certo, está todo mundo errado, fica revoltado. E não admite que erra nunca, né? Essa que está dizendo isso. É mais fácil remediar, ou seja, tratar, cuidar os que gemem, que já desejam tratamento, que estão gemendo de dor e desejam o lenitivo para suas dores, que atender o revoltado. O revoltado não tem a menor compreensão de que está errando. Eles continuam achando que estão certos, continuam fazendo os erros, continuam vendendo menos crimes. Né? Nas câmaras de retificação lá do nosso lar, a que você se refere, vocês retificam erros identificados, alguém que já sabe os seus erros e quer se renovar. Que já aparecem, os erros já aparecem, dores que já se manifestaram, já. Mas aqui, em Campo da Paz, diz ela, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos. Ou seja, a ignorância e a perversidade é ainda aqueles espíritos endurecidos
que não admite seus erros, né? Não admite seus erros. Lembra que lá no maravilhoso, na maravilhosa aula de Telécio, lá no Centro de Mensageiro, ele dizia que a ignorância é a mãe de todos os males, né? Ou seja, o ignorante está num estágio tão de endurecimento que não admite erro, não admite nada, ele continua se achando o dono da verdade, se achando que pode continuar cometendo seus erros, seus crimes, se acha certo, né? Quando ela dizendo que se sentem, ela diz assim, meu amigo, nós, do Campo da Paz, diz ela, somos compelidos a lutar com os irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos, é o que eu estava explicando, das fantasias perigosas que esposaram, que cometeram, né? E vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Ele não acha tão doente, não. Ele acha que os outros estão errados. Quem está tentando ajudar está errado. Eles estão certos. O nível de ignorância é tal que não consegue enxergar ainda erro que é certo que é errado. Por isso que ela diz que o contingente é tão complicado, tão difícil de ser tratado, porque o nível das criaturas que são tratadas em Campo da Paz tem esse nível ainda, o estágio de brutalidade, de ignorância é muito grande. Começaram a entender a lógica daquela argumentação de André Luiz. E reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita as afirmações de Cecília, né, a Jó continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja, diz ela. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos da carne. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Eu botei aqui afinidades. Lembremos, gente, por que existem os umbrais? Por que existem as trevas? Por que existe o vale do suicídio? E já dá tanta dor aqui próximo de nós. Por quê? Por que as entidades infelizes vêm para perto de nós? Por afinidade, por sintonia. Se o mal está aqui, nós encarnados temos esse sentimento de desarmonia, de desequilíbrio, de ódio, de ressentimento, nós atraímos entidades por afinidade. Sempre que nós pensamos, desejamos, planejamos o mal, essa turma chega junto de nós para se juntar a nós para cometer o mal. Esses processos acontecem por sintonia, não é? O dia que a Terra atingir seu patamar evolutivo e chegar ao patamar do planeta de regeneração, essa região vai se acabar, por uma questão muito simples, porque não terá mais afinidade. O que é que nos diz a literatura que fala do processo de transição planetária? Chegará um momento, como aconteceu lá em Capela, né, que essas entidades infelizes não terão mais possibilidade de reencarnar aqui na Terra, porque a Terra chegou um momento de transição, de renovação, né, e eles serão recambiados para o mundo dos outros primitivos, né? E aqui reencarnarão espíritos mais evoluídos. Se reencarnarão até espíritos mais evoluídos, vão pensar no bem, no amor, na paz, na fraternidade, não terão afinidade com essas entidades. Se não tem afinidade, eu vou procurar com quem tem. Ou seja, vão eles, certamente, buscar planetas compatíveis ao estágio deles, se não forem recambiados por alguma razão. Nós, aqui na Terra, os homens, as pessoas de bem, não atraem as entidades infelizes, porque o que faz a atração é por sintonia. Se não tiver sintonia, então os umbrais, as trevas acabarão quando a Terra atingir um patamar evolutivo em que não guardaremos mais esses sentimentos, porque buscarão planetas com quem tem afinidade. Isso é natural, né? Isso que ele está colocando isso, né? Então, ele está dizendo que se nascer Campo da Paz fica bem próximo à Terra, é natural que aconteça isso, porque o mal, o ódio, o ressentimento está bem pertinho de Campo da Paz. Então, esses sentimentos de infelicidade estão ali, naquela região onde está posto Campo da Paz. E os espíritos que são assistidos por eles são exatamente aquelas criaturas. E a nosso lar, volto a dizer, está numa região muito mais afastada, né? E as criaturas que chegam lá já são de outro estágio evolutivo, né? Quantos, diz ela para explicar o que está dizendo, do contingente, do perfil das criaturas que estão lá em Campo da Paz. Aí ela diz, olha, está falando sobre a Terra, né? Mostraram agora o perfil nosso aqui da Terra. Quantos materialistas, diz ela, se fantasiam por lá aqui na Terra, de filósofos? Então, ela quer dizer o seguinte, quantas pessoas só acreditam na matéria? Os materialistas só acreditam na matéria, não acreditam que existe espírito, não acreditam que tudo acontece da matéria, não acreditam nisso, né? Que se fantasiam de filósofos. Filósofo quer dizer que é o contrário, porque os filósofos que amam a sabedoria, né? É aquela história do lobo em pele de cordeiro, né? A gente aqui tem a história da aparência. Então, na Terra tem muita gente que aparece com a pele de cordeiro como sendo filósofo, mas na verdade são pessoas que só acreditam na matéria, e etc, etc. Mas, quantos demônios encarnados com cara de santos? É a história que eu falei. Muitas pessoas aqui
aparentam uma coisa, mas na verdade são outras, ele está dizendo. Então, está dizendo que o retrato também da turma que está ali na região do Campo da Paz, por afinidade, é tão próximo da terra, esse tipo de gente. Mas quanto a má fé, a fingir generosidade e as boas intenções, né? Isso que ela falou é um perfil da terra e, ao mesmo tempo, os espíritos estão naquela região, que, por sintonia, são atraídos para muito próximo aqui da terra, né? E lembramos que a Campo da Paz fica na região lindeira do umbral grosso, aquela região pesada, né? A dizer, a influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço, lá em Campo da Paz, é vigorosa e inevitável. Tanto a influência da Terra nos espíritos que estão lá, como vice-versa, né? A influência das entidades infelizes junto a nós aqui nos processos obsessivos, etc., etc., porque todos eles têm sentimentos semelhantes, por isso se atraem por sintonia, essa influência é muito grande, né? Então, quanto mais próximo da Terra eu botei aqui essa informação minha, mais a influência é maior. Então, em Campo da Paz, a influência é muito maior do que em nosso lar, ou de outras colônias mais elevadas. Quanto mais elevado, quanto mais distante, as entidades não chegam lá, porque não passam pelas barreiras vibracionais. Isso que é importante. Vicente, que é um amigo, que é um companheiro de André Luiz no curso, que eu vi atencioso, obtemperou, ou seja, falou, deduzo de tudo isso, manifestações sacrificiais muito grandes, os que trabalham em Campo da Paz, ele está dizendo, né? Mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório, diz Vicente, ou seja, pelo trabalho, pela luta imensa que é feito, o trabalho de lá deve ser muito meritório, ou seja, aí eu lembro daqui, lembremos do bônus hora do nosso lar. E nosso lar, quanto mais o trabalho for sacrificial, quanto mais duro, mais difícil, mais sacrifício, mais a recompensa em termos de bônus hora e mérito é maior. Eu lembrei dessa observação aqui. É fato. Se você trabalha num local que você precisa de uma dedicação muito maior, a dedicação é muito mais forte, é muito maior, pela luta imensa que tem retravada, os benefícios, em princípio, auferidos pelo mérito do trabalho é maior. E ela diz, Cecília, incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante. E então ela começa, agora então, a explicar quando foi fundada e como foi fundada Campo da Paz, que é interessante para até a gente entender por que existe aquela colônia ali, na região lindeira, no Umbral Grosso. Alguns benfeitores reconhecidos, significa gratos, observação minha, a Jesus, pelos benefícios recebidos pelo Mestre Jesus, resolveram organizar, em nome de Deus, de Jesus, uma colônia em plena região inferior, ali no Umbral Grosso, né? Que funcionasse com o intuito, com o propósito de socorro imediato a quem? Aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpa dolorosa, ou seja, os espíritos que desencarnam numa situação dramática, de ignorância grande, né? Espíritos ferozes, espíritos inescrupulosos, espíritos de um grau de ignorância muito grande, de crueldade, etc., etc., etc. Ou seja, o objetivo dessa colônia é albergar esse tipo de espíritos. Por isso que o trabalho é tão difícil, né? Porque eles já são espíritos que estão perdendo no mal, que não têm compreensão sequer de suas culpas, né? O projeto mereceu a bênção de Jesus e o seu núcleo se criou há mais de 2 séculos. Não era uma colônia relativamente nova, esse livro é da década de 40 e 43. Lembra que nosso lar foi criado há 500 anos, era uma colônia bem mais, tem mais do dobro do tempo de que Campo da Paz. Com isso, ela mostra qual foi o objetivo e por que foi criada, então, a colônia, né? Nem todos os espíritos envolvidos, ou seja, evoluídos, no entanto, estimam o serviço desses órgãos de assistência constante. Ou seja, disse ela que, na verdade, um trabalho tão duro e tão difícil, uma região tão complexa, os espíritos evoluídos nem sempre têm interesse em trabalhar lá, diz ela. A maioria dos emissários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer as energias por direito natural do trabalhador fiel. Está dizendo o seguinte, os espíritos que vêm em trabalho de missões importantes à Terra e que cumprem suas missões, ao retornar ao mundo espiritual, depois de um período de luta difícil, é natural que vão refazer suas energias nas colônias espirituais compatíveis com o estado evolutivo. Não querem se prender numa colônia como essa depois de uma luta tão grande, né? E os mentores de nobre posição hierárquica, os espíritos mais elevados, bem mais elevados, que estão no mundo espiritual, têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência ao desígnio do Senhor. O que ela quer dizer com isso? Sejam espíritos
que tem uma hierarquia espiritual muito elevada. Quanto mais elevado, mais tem tarefas, e muitas, né? Esses espíritos têm tarefas importantes, né? E estão em lugares compatíveis para desenvolver um trabalho de grandeza espiritual. Eu coloquei essa informação entre parênteses aqui, exceções, porque lembremos que pode acontecer, por exemplo, de espírito, não obstante uma evolução bem mais maior, rogar a Deus a possibilidade de continuar na colônia espiritual inferior à condição dele, para cumprir uma missão. Lembremos a história maravilhosa da ministra veneranda, do Ministério da Regeneração do Nosso Lar. Ela é um espírito de uma grandeza tão extraordinária, diz lá o livro, que era o único espírito ao lado do governador do Nosso Lar que estiveram nas resplandecências visitando Jesus de Nazaré. Imagina a grandeza dessa ministra, né? Não obstante, ela pediu a intercessão de Deus, de Jesus, para continuar o trabalho lá em nosso lar, porque ela tinha uma tarefa e assiste um grupo de familiares, amigos e queridos que há mais de 1000 anos ela luta com esses espíritos para tentar trilhar o caminho juntos. Lembremos também do caso de Dr. Bezerra de Menezes, né, que já foram convidados, segundo relatos do próprio de Walter Pereira Franco, por 2 oportunidades para exercer funções fora da Terra, inclusive, né, pela grandeza dele, mas ele rogou a Deus, através de Maria Mãe Santíssima, Jesus, através de Maria Mãe Santíssima, para continuar na Terra enquanto houver lágrimas, ele queria continuar aqui. Isso foi uma opção, um pedido dele. Então, são exceções. Mas, na maioria, os espíritos de um patamar hierárquico evoluído, eles vão para um patamar compatível. O estágio dele não tem. E é natural. Quem mais tem, mais pode dar, né? Está dizendo isso. Então, está dizendo que a Campo da Paz, a dificuldade é muito grande de encontrar espírito de alta hierarquia lá, pela natureza do trabalho, etc, etc. Desse modo, ela está dizendo, nosso serviço ativo, que é muito pesado, um serviço trabalhoso, complexo, perigoso, difícil, está dizendo, nosso serviço ativo, mas nossas aquisições são lentas, aquisições espirituais, ela está falando, aquisições de espíritos mais elevados para o trabalho lá, para se encontrar espíritos com certa elevação espiritual para trabalhar no desenvolvimento do trabalho junto ao Campo da Paz. E devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia. Então, está dizendo o seguinte, espíritos que, na verdade, são recebidos na colônia na qualidade de doentes, que são tratados lá, né? E que no futuro vão evoluindo, como o próprio Alfredo, que chegou numa condição muito difícil e hoje dirige o posto de socorro e Campo da Paz, né? Entendeu? É isso que ela quer dizer. Ou seja, os próprios trabalhadores são formados lá, estão trabalhando, vão evoluindo e vão, por compromisso e gratidão a quem acolheu, vão ficando por lá. Quer dizer isso. Ganha-se, aí a pergunta do meritório que foi feita por Vicente, ela explica, ganha-se excelentes compensações pelo trabalho difícil, meritório, trabalhoso, pesado. Temos direito a grandes valores intercessórios, diz ela. Mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Se é um trabalho tão pesado, eles que têm direito a grande trabalho intercessório. Lembremos, o trabalho de intercessão é você poder contribuir e colaborar com outrem, né? Beneficiar a outrem, a outras pessoas que desenvolvem tarefas, ou familiares ou amigos. Lembremos que a mãezinha de André Luiz intercedeu pelo filho, né? Que estava no umbral, através de ministro de parência. Então, a intercessão é perfeitamente e largamente utilizado no mundo espiritual, né? Então, ela está dizendo que sim, pelo trabalho meritório, profundamente complexo e difícil deles, sofrível, eles têm o trabalho. Por que grande valor intercessório? Porque certamente a valoração do trabalho deles, eu lembrei dessa do bônus hora do Nosso Lar, pelo trabalho eles recebem muito mais, digamos assim, esses créditos e podem interceder com esses créditos por quem ama, né? Isso é perfeitamente possível de vir lá em Nosso Lar, certo? Muito bem. Continua, então, dizendo, André Luiz, conhecendo a utilidade, e eu botei aqui utilidade, importância, necessidade. O que significa isso? Conhecer a utilidade, a importância e a utilidade dos trabalhadores qualificados no trabalho em Campo da Paz, que a Ceci está explicando, dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados. Ou seja, conhecendo a importância e a necessidade do trabalho árduo e difícil de ter trabalhadores qualificados, não ficam nunca sem instrutores abnegados, né? Que procedem dos zonas superiores. Então, está dizendo que boa parte dos cursos que são dados de preparação, formação e reciclagem em Campo da Paz são instrutores que vêm de outras colônias para ajudar, né? Que procedem do zona superior.
alentando-nos o bom ânimo, ou seja, a visita desses instrutores maiores de outras colônias que dão suporte e dão todo o apoio, e elas se sentem incentivadas, motivadas pelo trabalho delas. Diz ela, o que pedimos com fundamentação legítima, ninguém pode pedir sem necessidade. O que é pedido por nós, trabalhadores de Campo da Paz, justificado, nunca é negado pela espiritualidade maior, né? Pela governança do Campo da Paz, etc, etc. E se tarda o recurso, por alguma razão demora a vinda do consenso solicitado, beneméritos orientadores do próprio Campo da Paz, de nossas atividades, prestam explicações. Olha, não veio por uma razão, etc., não pôde vir agora, deu uma explicação razoável, mas vem em breve, né? Que não libertam de qualquer angústia e desespero. Ou seja, todos têm uma compreensão das imensas dificuldades, trabalham numa zona de muita dor, de muito sofrimento, e eles têm essa compreensão que contribui muito, colabora muito para a pacificação e para que possam desenvolver o trabalho com a beleza e com a necessidade que necessita, para poder atender às necessidades muitas de Campo da Paz. Ela explica isso. Por isso, diz ela, nosso grupo está sempre coeso, unido nesse propósito, né? Muitas vezes preferem adiar certas realizações sublimes, ou seja, muitas das vezes trabalhadores daqui do Campo da Paz, mesmo tendo conquistado o direito de realizações sublimes, adiam em função da necessidade do trabalho, se doam o compromisso imenso com o trabalho em nome de Jesus, né? Para permanecer ao lado de companheiros antigos, ou seja, não vão desguarnecer o trabalho porque não chegou um reforço, ficam até que chegue esse reforço, eles possam ir. Esse aspecto de união, de renúncia deles, de união, é muito interessante, né? Aos quais, ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Ou seja, eu botei aqui belo gesto de renúncia em favor do grupo. Ou seja, todos têm a compreensão que o trabalho que desenvolve é muito importante em nome de Jesus e não pode ser desfalcado. Mesmo que alguns tenham conquistado realizações importantes para fazer curso fora, etc., etc., eles continuam até que o trabalho, que não sofra descontinuidade do trabalho. Muito bem. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me, André Luiz dizendo, ficou encantado com as explicações. Por isso que eu disse lá no começo que Cecília Aldonina era um espírito com certo grau evolutivo, porque a desenvoltura e o conhecimento delas era interessantíssimo. Ou seja, ela estava ali muito possivelmente em trabalho sacrificial, mas ela podia estar trabalhando em qualquer uma outra colônia, mas ela, qualquer uma não, em colônia outras mais evoluídas, mas estava ali em missão de amor, trabalhando ao lado do casal Bacelar, do pai de Cecília, né? Que desenvolve todo um trabalho meritório, que em todos os lugares é Deus assistindo os seus filhos, assistindo o homem pelo homem, né? E a necessidade dos mais evoluídos, dos mais educados, para que possam ajudar os que menos têm, né? Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício, ou seja, e aí a importância de, depois que André Luiz e Vicente escutaram as explicações de Bacelar sobre o trabalho importante que é desenvolvido de assistência aos encarnados na Terra, ouvir também a conversa das duas moças que tinham grandes lições a dar, como era duro o trabalho naquelas regiões, como era difícil, como era o processo do trabalho a desenvolver ali, como era complexo o trabalho. Ouvindo Cecília, eles trouxeram grandes lições de sacrifício e de merecimento daqueles que estão ali. Tem um trabalho muito árduo, né? E que tem grandes méritos para esse trabalho, né? De compromisso fraterno, que só desempenham a tarefa dessa, tem muito compromisso, e, acima de tudo, de solidariedade, né? Para com os outros trabalhadores, para que o trabalho seja realizado com a beleza e com amor, como é feito, como ela estava explicando. Muito bem. Então, André Luiz fez uma pergunta muito interessante. Mas, escuta, qual é a história da família de vocês aqui no Campo da Paz? A sua família sempre viveu lá? Ou seja, ela já veio de outra colônia? Vem aqui? Como é que é a história? Perguntou o interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, o Bacelar, há mais de 50 anos foi socorrido pelos beneméritos de Campo da Paz. E aí, eu botei aqui a observação e é óbvio. Se nós sabemos que as criaturas só chegam a Campo da Paz espíritos profundamente ignorantes e perversos, há 50 anos, Bacelar era um espírito dessa natureza. Por que André Luiz faz isso, gente? Eu fico tão impressionado como, na verdade, ele é didático. Porque toda vez que, na verdade, ele fala de um benfeitor, ele traz a história dessa criatura. E por quê? Porque o grande propósito dele é mostrar aquela assertiva de Jesus. Não julgues para não ser julgado. Se hoje alguém não comete determinados crimes, equívocos, etc., etc., mas já cometeu. Se o livro dos Espíritos diz, na questão 116, nós somos criados simples ignorantes, nós somos um crescente.
Nós hoje nada mais somos do que a soma de tudo que já fizemos. Se não cometemos mais erros hoje, nós já cometemos. Quando Jesus dizia, não julgue para não ser julgado, é isso. Temos que ter mais benevolência para com os outros, né? E para os erros dos outros, né? Para ter compreensão, né? A gente precisa compreender as pessoas que cada um dá o que tem, né? É olhar indulgente que Jesus fala, benevolência indulgente, ou seja, ninguém pode exigir das pessoas mais do que eles podem dar. Então, eles sempre, André Luiz mostra a história de alguém que hoje é uma referência no trabalho, contou a história de Aniceto, contou a história de Alfredo, está contando agora a história de Bacelar, para mostrar que eles também. Então, está dizendo que 50 anos ele chegou em Campo da Paz como ignorante, foi assistido lá, depois de muito sofrimento, né? E restabelecida a saúde mental, não conta a história toda, mas deixa eu deixar claro que foi ele, né? Depois que ele evoluiu e hoje dirige um grupo de espíritos que fazem o trabalho de assistência encarnados. Isso é muito importante a gente compreender, né? Fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão, ou seja, ele, uma forma de gratidão pela acolhida que teve em Campo da Paz, como Alfredo também, que foi acolhido lá no posto de Campo da Paz, evoluiu, hoje dirige. O caso de Bacelar é mais ou menos isso. Como a gratidão dele, ele podia estar trabalhando em outra colônia, mas pela gratidão, pela forma como ele foi assistido lá com muito amor, ele está lá desenvolvendo o trabalho. Mais tarde, 50 anos, o pai dele chegou. Mais tarde, minha mãe reuniu-se de Cecília a ele. Faz precisamente 20 anos, ou seja, ele chegou a 50 e a mãe dele a 20. Aldonina e eu fomos atraídos amorosamente por ambos, ou seja, ela está deixando claro que elas não passaram para aquela região de sofrimento, não. Foram para lá por afinidade familiar, para continuar o trabalho com os pais e com o tio, né? Dá a entender isso, né? Porque quem ela fala aqui que ficou, na verdade, que passou pela situação difícil, foi exatamente, foi socorrido, foi exatamente o Bacelar. Os demais vieram para compor o trabalho, para ajudar o trabalho que desenvolve o grupo de espíritos afim, né? Muito bem, a Donina, fomos atraídos, abraçados por ambos, a fim de continuarmos ali o santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Ou seja, a família hoje é equilibrada, né? É equilibrada porque, na verdade, eles têm essa dádiva, essa bênção, como a família de Lísia lá em nosso lado, nós lembramos disso. Estava tudo lá em nosso lado, né? E a de André Luiz, não, ao contrário. André Luiz, o pai estava na região do Pesado, duas irmãs na região também no Umbral, etc, etc. E tem muitos programas para o futuro. Ou seja, André Luiz, muito curioso, como sempre, ele pergunta a Cecília, você tem muitos projetos para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu, tenho muitos projetos e problemas a resolver. Mas estou aguardando a chegada de alguém, ou seja, alguém amado dela, né? Que ainda se encontra na Terra. Sinaliza claramente que aguarda um alma afim, alguém muito amado por ela, que ainda não chegou da Terra, né? Ela não tem detalhes ainda, né? Lá na frente ele vai ter alguma informação sobre isso. Muito bem. Voltávamos em conversação amiga para as belezas do nosso lar. Quando a Aldonina, assim, até então a conversa foi só com Cecília, né? A Aldonina só escutando, né? Interveio, acrescentando. Alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, visitam o nosso lar, ela está dizendo. Olha que interessante, gente. A gente compreender, e a gente vai entrar agora numa outra faixa muito interessante, que a gente viu que a vida social, a gente já viu que existe no nosso lar, existe no mundo espiritual, né? Vamos entrar agora na questão da vida afetiva, das uniões no mundo espiritual, que é outro aspecto bastante interessante. E lá em nosso lar, já foi dito isso por Lísias, André Luiz, mas aqui agora eu vou destrinchar isso. Muito bem. Nossa irmã Isaura da família, né? Que se casou em Campo da Paz, olha que informação interessante, se casa no mundo espiritual, olha aí, informação bacana. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz, casou no mundo espiritual há 3 anos. Lá reside onde? Em nosso lar. Ela casou aqui, mas vive lá. Olha que interessante essa informação. Ela reside em companhia do esposo, que é funcionário do Serviço de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Serviço de Investigação, olha que interessante, do Ministério do Esclarecimento. Outra informação interessante. Então, tem essa informação. Se namora e se casa nessa cidade. Estou lembrando isso porque lá em nosso lar, quem leu e lembra, nós explicamos isso aqui, André Luiz foi apresentado por Lise a namorada dele, a noiva dele, na verdade, né? Chamava-se Lacínia, quando ele estava lá no Bolso das Águas,
Quem lê o livro deve estar lembrado dessa informação. E ele falou da beleza dos relacionamentos, como é que é o relacionamento do mundo espiritual, que é muito mais puro, etc, etc. Falando exatamente dos relacionamentos que se namora, que se casa no mundo espiritual, né? E aí que ela vai traçar detalhes, inclusive essa possibilidade de mudança de colônias espirituais, que é muito interessante. Bom, se casou, ela reside com o do esposo e tal. Muito bem. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu Aldonina, né? Morava ele conosco. Morava quem? Morava o marido dela. Quando fala conosco, que significa em Campo da Paz. Tanto ela, a Isaura, quanto o marido dela, o marido dela chama-se Antônio, mas pegar na frente, morava em Campo da Paz. Mas desde muito tempo foi Antônio convidado, o marido dela, a serviço lá em nosso lar, vindo mais tarde buscar a noiva. Olha que interessante. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, diz Vicente. Desde que regressei dos ciclos terrenos, diz ele, não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quer dizer, que quando encarnado, nunca imaginou, nunca cogitou dessa possibilidade de que alguém pudesse casar no mundo espiritual. Ele nunca pensou nisso, diz Vicente. Quando assisti à festividade desta natureza, e assisti um casamento no nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Então, está claro que, observação minha, tanto André Luiz como Vicente já sabiam que se casavam no mundo espiritual, até porque Vicente está dizendo que assistiu um casamento no nosso lar. E o próprio André Luiz já tinha tido uma conversa sobre esse assunto com Lígia lá no nosso lar, quando eles já sabiam, mas fizeram questão de trazer essa peculiaridade no livro para nos dar essa informação. A nós, leitores, temos uma compreensão, nós que estamos estudando, bebendo nessa fonte fecunda, que é essa obra maravilhosa, dessas compreensões, de que a vida do mundo espiritual é igual a nossa aqui, com suas melhorias, com seus aperfeiçoamentos. Quando se namora, se vive, se casa no mundo espiritual também, né? Quer dizer isso. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco, ou seja, ela está dizendo que tanto ela quanto a Aldonina, quando estava encarnada, também não tinham compreensão que era possível se casar no mundo espiritual. Quer dizer isso. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso, danoso. A gente acredita que essas coisas acontecem aqui, é isso que ele está falando. E que nos entregamos no plano carnal. Ela está dizendo que esse exclusivismo é aqui. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixar ele existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada? Essa palavra significa elevada, temos aqui para entender. E mais pura. Claro, se no mundo dos sentimentos ninguém pode esconder, se amamos de verdade, ele aparece, lá ninguém pode enganar ninguém, lá os sentimentos são muito mais puros, né? Se aqui na Terra o casamento é expressão de felicidade, por que não poderia existir no mundo espiritual? É uma questão de lógica, inclusive, né? Faz muito sentido a explicação dela. Lá, Elisa também explicou isso, André Luiz, no nosso lar. E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia das leis sábias e justas, não. As leis são as mesmas no mundo inteiro, no universo inteiro. As leis de Deus são inderrogáveis, e a lei de amor é inderrogável. Por que o amor, que é tão importante aqui, não seria importante lá? Claro que é. O amor é sempre a lei mais sublime que existe, e não teria sentido algum as pessoas não se expressarem esse amor através das uniões no plano espiritual. Você quer dizer isso? Muito bem. E como são felizes, já entrando aqui no capítulo 30, né? E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas no coração. Ou seja, Vicente, dizendo isso, constatando que são muito felizes as pessoas que casam no plano espiritual, e com razão, que lá o sentimento é puro, ninguém pode enganar como aqui na Terra, né? Aqui se casa ainda por interesses que não sejam exatamente por amor. Né? Ele está dizendo que, como são felizes que casam no mundo espiritual. E André Luiz aqui relata que, efetivamente, Vicente mostrando aspirações secretas, de desejo também de ser feliz lá no mundo espiritual. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou, sim, para possuirmos aqui, ou seja, no mundo espiritual, essa aventura de casar lá, ela diz,
É preciso ter amado na terra. Por que isso é importante, gente? Movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Ela quer dizer o seguinte: se não aprendemos a amar lá na terra, como é que vamos aprender a amar lá? Ninguém pode dar o que não tem. Ela explica mais ou menos isso. São requisitos, ou seja, as criaturas que não aprenderam a amar aqui ainda, não aprenderam lá. Possivelmente não vão casar ainda, vão só atingir esse patamar quando aprender a amar de forma pura. Aí diz o seguinte: para colher o júbilo dessa natureza, desse casamento, é necessário ter amado com a alma. Amar são confluência de sentimentos, de beleza, são requisitos, né? Que ninguém pode dar o que não tem. Se eu não tenho ainda esse sentimento de pureza da alma, do amor verdadeiro, né? Como é que, na verdade, se eu atingir ainda, não atingir lá também? Esse casamento não acontecerá lá, porque eu não atingi esse patamar de compreensão do amor na versão mais pura, né? Não é por interesse. Ninguém, no mundo espiritual, namora ou convive ou se casa por interesse que não seja do amor, da confluência do amor. O sentimento de pureza e de beleza, né? Os que se consagram exclusivamente no desejo do corpo, que muitas vezes acontece ainda aqui na Terra, né? Pelo nosso estágio evolutivo, né? Não sabem amar além da forma, diz ela, a Donina. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem a morte. E a questão é a seguinte: se as pessoas não aprenderam a amar lá, não tem ainda capacidade de casar aqui no plano espiritual. Só quando atingir esse patamar de compreensão, de beleza e de grandeza, que tem esse júbilo de poder casar no mundo espiritual. Desejando, porém, retomar o assunto, referente a Isaura, que era aquela irmã que casou em Campo da Paz, interroguei André Luiz, curioso. Continuem falando da irmã que mudou para nosso lar. Ele, André Luiz, muito curioso, quis saber como é que acontecia esse processo de mudança de uma colônia para outra, especialmente de faixas vibracionais diferentes. Lembremos que Campo da Paz fica na região onde ele apesar de nosso lar, que está lá mais na frente, mudando no final da última faixa do umbral, né? Estimaria saber como se realizou esse consórcio. Ele ficou interessado em saber como aconteceu isso e também passar para nós essas informações, que é interessante. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Olha a pergunta da Luísa, como é interessante. Se você, Cecília, está lutando, trabalhando para ter o prêmio de visitar nosso lar, de visitar, passando de visitando e voltar para cá, como é que essa irmã Isaura conseguiu transferir para lá definitivamente se ela era daqui? A pergunta é muito interessante. Então, Cecília sorriu e retrucou. Isto é outro caso. Ela quer aqui dizer que é uma excepcionalidade, é uma questão diferente. E vai explicar por quê. Isaura não poderia correr atrás do noivo. Correr no sentido de que, se o noivo, por mérito, atingiu o patamar e foi trabalhar em nosso lar, ela, numa condição inferior, não podia ir atrás dele, que era superior. O inferior não pode ascender os planos superiores, mas o superior pode descer a superior. Vou explicar isso. Isaura não podia correr atrás do noivo porque ele estava em situação inferior dele. Mas Antônio, que é a esposa dela, como superior, poderia descer a buscá-la. Olha que informação. Ou seja, ele está num patamar mais elevado. E aí a gente faz um paralelo, não tem como não fazer, da situação de Ismalha. Lembra da história de Ismalha? Ismalha habita regiões muito mais equilibradas, muito mais elevadas do que Alfredo. Entretanto, ela pode vir Alfredo. Alfredo não pode ir lá visitar ela. Ela até teria possibilidade de levar Alfredo para lá, mas foi desaconselhado Alfredo, mesmo entendendo que ele precisa conquistar esse direito de elevar-se e viver lá. Ele entendeu que era importante e foi aconselhado, inclusive, a buscar elevar-se, criar as condições primeiro para poder viver, atingir, conquistar, pelo mérito dele, o direito de viver ao lado de Ismalha, onde ela vive, né? Mas ela pode perfeitamente vir e podia ter levado. Ele vai explicar isso aqui. Não creem, diz Cecília, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. Ou seja, o casamento não é assim no espiritual, é todo um trabalho de preparação. Ela vai explicar aqui como aconteceu isso. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade para lá, para o nosso lar, desde que recebesse o devido consentimento. De onde? Consentimento de nosso lar. Ou seja, seria analisado o caso dessa jovem, como é que é a situação dela. Desde que tivesse consentimento, ela poderia perfeitamente. E foi analisado, certo? Muito bem. Porquanto obtiver a permissão das autoridades do nosso lar. Essa autorização aconteceu. Ou seja, Isaura não era uma entidade infeliz, desarmônica, não, era uma trabalhadora, com equilíbrio, tanto que teve autorização do nosso lar para acompanhar Antônio lá. Mas, olha que interessante essa informação. Mas um dos chefes de serviço de Campo da Paz
aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, e aí Campos da Paz é uma condição de inferioridade em relação ao nosso lar, está numa região muito menos elevada, não poderia esse administrador opor qualquer embargo à ida dela, né? Mas pedia carinhosamente à noiva preparar-se por 6 anos, não é 6 meses em 6 dias, não, 6 anos consecutivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas, olha que informação bacana, num casamento de almas, não é aconselhado, não, é indispensável apurar o enxoval, achei sensacional isso, o enxoval dos sentimentos, ou seja, enobrecer o espírito, ou seja, é fundamental enobrecer, elevar o seu estágio evolutivo, para poder ela merecer estar lá em mais ou menos situação quase equivalente a de Antônio, ter o mérito de. Eu achei maravilhosa a história de apurar o enxoval dos sentimentos. Eu tenho aqui em observação entre parênteses para lembrar. O enobrecimento, ela conquistar, como a Alfredo está fazendo. A Alfredo está passando esse processo desse enxoval dos sentimentos para merecer vindouramente e viver com Ismael nas culminâncias onde ela vive. E foi aconselhado a Isaura que fizesse 6 anos e participasse desse processo de preparação. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, ou seja, e aí é interessante a gente ver como é que procede no mundo espiritual, é diferente, né? As criaturas que têm uma compreensão da importância do processo evolutivo, Isaura não estava obrigado a, porque a autorização de nosso lar tinha acontecido. Mas o administrador dela aconselhou-a, e pelo profundo respeito e admiração que se tem dos superiores, porque sabe que está se explicando, sabe que o aconselhamento é para o benefício, para a grandeza dela, ela de pronto aceitou. 6 anos, gente, 6 anos se preparando para esse processo de renovação, transformação, para acompanhar o marido. Casada já, viu? Casou e tal, para acompanhar. Olha que interessante. Recebi essas delicadas informações sem disfarçar em novas surpresas. André Luiz surpreso com essa informação. Já fui visitar o casal uma vez, disse a Donina, ou seja, a dona está dizendo que já foi em nosso lar visitar Antônio e a nossa amiga lá, a Donina Honrada, Isaura, né? Quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar, diz ela, durante uma quinzena inesquecível para mim. Aí mostra o deslumbramento de Aldonina, que vive numa colônia espiritual atrasada, ao chegar no mundo mais elevado, é natural. Se você mora numa cidadezinha no interior, que nada tem, chega numa cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo, você fica deslumbrado, né, com tudo, com as novidades tecnológicas. Enfim, é uma vida completamente diferente, mais evoluída, desenvolvimento de alguma sorte. Enfim, você fica admirado com tudo. A mesma sorte é ela, né? Se você sai de um país da América do Sul, chega na Europa, você fica deslumbrado com a cultura, com a beleza, com tudo. É mais ou menos essa comparação, né? Ela saiu de uma colônia espiritual bem menos feliz e chegou ao nosso lar com tanta beleza e ficou encantada, diz ela. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, que viu lá no nosso lar, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço, diz Aldonina, ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Nós vimos que, quando o livro Nosso Lar foi escrito, existia cerca de 1 milhão de espíritos no Nosso Lar. Então, uma cidade bastante grande à época, né? Bastante grande, cheia de hospitais, cheia de ministérios, uma coisa interessante. Em relação a Campo da Paz, que era um menor, né? Eu achei muito interessante isso, que é para ter essas compreensões, né? Muito bem. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e somos instrutores. Sim, tá. E lá irei, diz a Donina mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores, os instrutores delas, afirmaram que sempre que tudo de bom deve aguardar, afirmaram que sempre que tudo de bom deve aguardar do destino, quem saiba servir no bem. Ou seja, se na verdade eu trabalho no bem, desenvolvo minhas tarefas com mérito, com amor, etc., etc., isso vai render frutos. Isso quer dizer isso. Antes que os instrutores afirmam que sempre que tudo de bom deve aguardar do destino, quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Eu vou ter aqui essa observação que é verdade. Tudo no seu tempo. Tempo de plantar,
e tempo de colher, não é? Então, se ela continua o trabalho meritório com amor, etc., etc., já visitou a primeira vez nosso lar, certamente visitará outras vezes, porque pelo mérito, pelo trabalho. Lembremos que o trabalho que ela desenvolve lá em Campo da Paz é um trabalho sacrificial. Lembramos que Dona Laura, a mãe de Lízias, explicando a André Luiz como é que se dá o processo de remuneração pelas tarefas, ela falou lá, a nosso lar, André Luiz, nosso lar, o bônus hora, quando o trabalho é sacrificial, quanto mais sacrificial é, mais a remuneração é maior. E é justo. E é justo que assim aconteça. Então, está dizendo da mesma forma aqui, que os instrutores dizem que sempre que tudo de bom deve aguardar o destino, quem sabe servir ao bem e trabalhar com esperança. Então, admirado com a beleza dos sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas, sim, aqui, emocionado. Emocionado. Muito bem. Mas não tem vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Perguntou então André Luiz. Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata com as bênçãos do eterno de Deus, né? Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Lembra das tempestades, gente? Lembra que André Luiz e Vicente, quando chegaram em Campo da Paz, foram orientados por Alfredo a não ir naquela noite para a terra, porque os instrumentos de Campo da Paz estavam informando que havia grandes tempestades de emanações mentais? Por que essas tempestades acontecem naquelas regiões? Pelo ódio existente no coração das pessoas, dos espíritos que ali estão e também que vêm da terra. Como fica naquela confluência, essa confluência de ódio, ressentimento, sofrimento, etc., dão essas tempestades. E lembremos que estão na Segunda Guerra Mundial, onde os sofrimentos eram divididos era multiplicado por muitos, né? Então, essas tempestades são comuns acontecer naquela região, a região lindeira do umbral pesado, né? O que naturalmente não acontece nesse nosso lado, é uma região muito mais afastada, né? Mas naquela região, diz ela, a nossos irmãos encarnados, as tempestades que nos atingem, obrigando-nos a serviços constantes. Então, está dizendo que o trabalho de lazer, o trabalho que é possível acontecer, essas belezas, etc., em Campo da Paz, é muito mais reduzido pela própria natureza onde a colônia está encontrada, está instalada, né? Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Lembremos que quando André Luiz recebia as informações de Alfredo sobre o quadro que acontecia lá fora de Campo da Paz, o próprio André Luiz e Vicente e Aniceto viram quando se deslocavam a pé de Campo de Nosso Lar até Campo da Paz, mostrando aqueles campos dantescos, as entidades monstruosas, infelizes, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Continuou dizendo, nossa cidade não possui, olha que informação interessante, gente. Nossa cidade, Campo da Paz, não possui os ministérios da união divina e nem da elevação, ou seja, por que não existe, gente? Essa é uma informação interessante, a Adalina explica aqui, mas dá para a gente entender por que não existe. O trabalho é tão grandioso, há tanto sofrimento em Campo da Paz, que todo o trabalho da colônia é voltado para a dor dos ignorantes e perversos que chegam, e o contingente é imenso. Não sobra espaço para o trabalho com a conexão com as entidades espirituais elevadas. Lembra que nós temos 6 ministérios, cada um com 12 ministros, estão lembrados? São 4 ligados ao trabalho da Terra, 4, que é o grosso do trabalho, mas 2 são ligados às entidades, a conexão com as colônias espirituais mais elevadas, que é a união divina e da elevação. Ou seja, há essa conexão. Lembremos que nosso lar é completamente diferente de Campo da Paz. Nosso lar é uma colônia de transição, ou seja, há a possibilidade de você chegar lá, de encarnar ou de se elevar a colônias mais elevadas. A união divina e a elevação é essa ponte que é feita com a espiritualidade superior. E ela diz que Campo da Paz não existe. Por isso que, na verdade, o sentimento que reina em Campo da Paz, a vibração é muito diferente, pela própria região onde ficam, né? E não tem essa conexão com a sublimidade, né? Diz ela, não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Não, só quando é visitado pelos espíritos ou instrutores mais elevados que chegam, né? Nosso trabalho de comunicação e auxílio necessitam
ainda de muita gente educada no Evangelho, muito para poder trabalhar e desenvolver, dada a natureza do trabalho, né? Para funcionar com eficiência. Além disso, diz ela, temos os problemas de finalidade. Aí que é interessante mostrar qual é a finalidade do nosso lar e qual é a finalidade do Campo da Paz. Aí diz, ó, nossa colônia, Campo da Paz, foi instituída para socorro urgente de quem? Das entidades perversas e sofredoras e ignorantes que estão ali chegando. Essa é a finalidade. O objetivo é ser um ponto, um pronto-socorro, onde é atingir aquele contingente de espíritos profundamente sofredores, diferente do nosso lar. Nosso lar não, já está numa outra faixa, que já tem tarefas completamente diferentes. Nosso lar, vou dizer, é uma colônia de transição diferente dessa que é um pronto-socorro de entidades profundamente sofridas, né? A nosso ver, Campo da Paz é mais do que tudo um avançado centro de enfermagem. Enfermagem de quem? Dos sofredores que chegam, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço de todos os lados. Ou seja, aquela história, a mesma ideia que foi dita por Alfredo com o posto de socorro de Campo da Paz, que fica a 12 quilômetros. Ali é como se fosse um cordeiro envolto no meio de lobos. Exatamente isso. Campo da Paz está localizado na região de profunda dor e sofrimento. Né? É apenas uma enfermagem, diz ela, para atender esse contingente de dores supremas, né? Ao contrário de nosso lado. Olha que informação ela diz agora, para a gente entender essa informação dela. Diz ela que de 10 em 10 quilômetros, olha que informação interessante, nas zonas de nossa vizinhança, ou seja, no umbral pesado, né? Grosso, aporte socorro como este. Então, ela está dizendo, gente, que aquela região, por que existem tantas colônias espirituais naquela região, naquela segunda faixa? Que nós vamos mostrar aqui mais ou menos um mapa das 6 camadas da TEPS. Nós já mostramos isso lá atrás, mas vamos mostrar de novo para você ter uma ideia. Por que existem tantas casas de apoio, tantos postos, tantas colônias naquela região, que são milhares? Por quê? Porque o sofrimento, o grosso sofrimento está ali, né, gente? Nos umbrais, nas trevas, está tudo ali. O grosso das entidades sofredoras estão ali. E Deus assiste o homem pelo homem. Onde está o sofrimento? Os emissários de Deus estão lá, em nome dele, assistindo. Essa é a grande questão. Então, diz aqui, ó, de 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este. Lembra que eles estão lá conversando no posto de socorro do Campo da Paz. Que funcionam, olha a finalidade, que interessante, como instituição de assistência fraternal e sentinelas. Olha que informação interessante, sentinelas ativas ao mesmo tempo. Eu botei aqui que é uma estratégia sábia e divina de segurança das instituições que trabalham em torno do bem e de assistência integrada em toda a região. Ou seja, é assistência às entidades sofredoras, que são aos milhares e milhares e milhares daquela região, que são muitos, né? E, ao mesmo tempo que eles assistem, são sentinelas para quê? Para evitar que esses postos de enfermagem, etc., de assistência em nome de Deus, sejam saqueados pelas entidades das trevas. Ou seja, e aí ele não diz aqui, mas a gente começa a entender por que são de 10 em 10 quilômetros. Qualquer uma emergência, um socorre o outro. A possibilidade de uma colônia daquela socorrer com gestos, caso haja necessidade. Então, de 10 em 10 quilômetros, para poder manter uma faixa vibracional de socorro aos sofredores, e, ao mesmo tempo, de ele estar se protegendo a si próprio. Olha que informação interessante, né? A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e arrematou. Nosso governador, ou seja, de Campo da Paz, da colônia, quando se agrava o serviço, quando a situação do trabalho chega a uma situação dramática, costuma asseverar que estamos num campo de batalha. Olha que figura de linguagem interessante. O que é um campo de batalha? Dor profunda, dores acerbas no campo de batalha, morte, sofrimento, campo de batalha. Então, ela está dizendo que a colônia é como se fosse um campo de batalha. E porque lembremos que quando Alfredo explicou que as entidades estão lá fora, grosseiras, perversas, diabólicas, como ele fala, se não tiver as condições, eles invadem mesmo. Então, eles querem um campo de batalha, construindo um campo de batalha, com a paz de Jesus. Ou seja, em nome de Jesus, estão lá, trabalhando com fé e com assistência de Jesus, para evitar que isso aconteça, mas estão lá em nome dele, trabalhando por aquele contingente gigantesco dos filhos de Deus sofredores. Né? Aí eu trouxe aqui esse mapa, que é do livro Cidade do Além, que é muito interessante. Eu não vou explicar tudo aqui, mas só para ter uma compreensão do que eu estou falando. Lembremos que aqui são as 6 camadas da Terra. Esse livro chama-se Cidade do Além, que foi escrito por Egorina Cunha, que é sobrinha de Eurídice Bassanufo, e ela, em desdobramento espiritual, teve em nosso lar. E ela fez uma série de desenhos a respeito do nosso lar, vários, era de espírito Lúcius, e certa vez mostrou a Chico Xavier, que Chico ia muitas vezes lá em nosso lar, em desdobramento,
com André Luiz. E ele disse, efetivamente, nosso lar é assim. E ela fez desenho que eu achei muito interessante, das camadas da Terra. Só para você ter uma ideia. Essa região que está aqui no meio, essa região azul aqui, somos nós, a crosta, onde nós estamos aqui. Mas a Terra, como ela é redonda, a região que nos circunda aqui, vizinho colado a nós está a segunda camada, que é exatamente um umbral pesado, um umbral grosso, onde está a região das trevas, onde está a região do umbral, vários seus departamentos, que são divididos em umbral, gente, é uma região gigantesca, purgatorial. E elas são divididas por barreiras vibracionais, a parte mais difícil, a parte mais pesada, a parte mais sofrida. É essa região. E o Campo da Paz está nessa segunda região aqui, segunda, está vendo aqui, onde chama moradia? O que é que diz aqui? As instituições espirituais conhecidas como moradias. Ou seja, esse contingente imenso de colônias e postos, André Luiz está num desses aqui, lá no posto de socorro de Campo da Paz, e 12 quilômetros depois fica a própria colônia de Campo da Paz. Por que essa quantidade gigantesca de colônias aqui? Porque o grosso do sofrimento das unidades de sofrimento estão aqui nessa região. Umbral, Trevas, etc, etc, etc. E nós vamos trabalhar lá na frente outros livros. Vamos trabalhar lá em Ação e Reação, na Mansão Paz, que fica na região das Trevas. É nessa região. Vamos trabalhar lá no outro livro, Obreiro da Vida Eterna, que fala da casa temporária Fabiano de Cristo, que fica na região intermediária do Umbral Grosso e as Trevas. Ou seja, toda essa segunda faixa aí, ó, instituições espirituais conhecidas como moradias, ou seja, são essas criações que albergam essa multidão de espíritos sofredores que, em nome de Deus, são assistidos por os emissários de Deus que assistem, como o Posto de Socorro Campo da Paz e como a Colônia Espiritual Campo da Paz. Que interessante, né, gente? Eu trouxe só para entender. Então, essa região do centro aqui somos nós, região lindeira, esse umbral grosso. Por que estão aqui? Porque são atraídos por nós, por sintonia. Por sintonia, são atraídos por nós. Estão aqui pertinho de nós, por sintonia. Né? Na segunda faixa são as colônias e os postos de socorro. Na terceira faixa, onde fica nosso lar, na saída, onde está essa estrelinha aqui, tá vendo? Portanto, a sintonia, a energia vibracional é uma fronteira diferente, na fronteira do umbral com a quarta faixa. Então, o nosso lar está muito mais distante desse burburinho da dor e sofrimento, certo? A quarta faixa, confia os espíritos da arte, da cultura e da ciência, então vou explicar, só para entender. A quinta faixa são os espíritos que sublimaram, imagino que deve estar Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Passanufo, Joana de Anjos, imagino eu que deve estar por aí, né? E a sexta faixa, onde fica a governança do planeta, né? Onde fica a governança do planeta, do ministério, etc. E aí depois já é outro plano, fora disso aí é a última faixa, aí é o espaço, né? As estrelas, etc, etc. É a conexão lá com fora. Só para ter uma compreensão de onde fica esse posto que nós estamos falando agora e a própria colônia Campo da Paz. Que interessante, né? Que explicado isso só para vocês terem uma compreensão. E essa colônia Campo da Paz, a colônia Nosso Lar, fica em cima da cidade do Nosso Celeste, que está aí, em cima, fica entre o Rio de Janeiro e Campos dos Goitacazes, né? É uma colônia gigante que tem cerca de 500 anos, fundada por espíritos portugueses que vieram habitar o Brasil naquela época, né? Esse livro é muito interessante. Quem não leu, lê. Tem vários desenhos e mapas da cidade do Nosso Lar. É muito interessante, por Ergorina Cunha, certo? E aqui, para a gente concluir, acho que esse aqui, a gente conclui agora? Acho que é a última lâmina essa aqui, só para a gente concluir. Imagem alguma define, que imagem que ele está falando? Daquela que Campo da Paz fica exatamente numa guerra com a paz de Jesus. Ela diz, imagem alguma define também o nosso núcleo, ou seja, a própria colônia do Campo da Paz. Como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós, dentro da própria colônia, existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Ou seja, não obstante o terremoto, a guerra lá fora, só a presença dos emissários de Deus é que poderia compreender como é que é possível esse equilíbrio que um cordeiro possa conviver entre os lobos, isso que eu quero dizer, traduzindo, né? O serviço circunscreve a cidade? Olha a pergunta dele, interessante. Mas o trabalho de você é só dentro da cidade? A pergunta dele. E aí vem uma explicação sensacional. Não, o trabalho é multiforme, não é só isso. Há uma multiplicidade de ações, diz Aldonina. Cecília, eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Olha que informação interessante, gente. Nós vamos trabalhar o próximo livro, esse aqui, Missionário da Luz. É o próximo a trabalhar, esse aqui, né? E aí nós vamos ver informações interessantíssimas com relação ao trabalho de recém-encarnados.
A presença e assistência de Deus ela é incessante, desde o processo de apresentação dos espíritos que vão se encarnar, com os futuros pais. É um trabalho sensacional. Vamos trabalhar lá na reencarnação de Segismundo, esse processo todinho. Todo o trabalho de como acontece a fecundação, o trabalho dos engenheiros siderais, que fazem todo o trabalho da formação, todo o trabalho da preparação do mapa reencarnatório, todo o trabalho de como acontece a concepção, e depois todo o trabalho da formação do corpo do feto. É sensacional. E esse trabalho continua até os 7 anos, você está explicando aqui. Até o processo não termina praticamente a parte inicial da encarnação. É um trabalho grandioso de Deus assistindo o homem pelo homem, né? E ela diz que faz esse trabalho. Que trabalho é esse, gente? É uma espécie de um trabalho, não só de assistência de Deus assistindo o filho, o homem pelo homem, mas uma espécie de um trabalho de monitoramento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nas próximas obras a gente vai ver isso. O que eu estou querendo dizer que quando a gente reencarna a partir de uma colônia, de um posto, seja lá qual for, aquele posto passa a ser o responsável pelo nosso acompanhamento, nossa encarnação todinha. E isso é o quê? Isso é um monitoramento só para nos obrigar a cumprir? Não, porque Deus não é punitivo. É uma demonstração grandiosa do amor do Pai por nós, gente. Porque a reencarnação é uma bênção sublime. Quando a gente está cansado de sofrer, torturado pelos nossos erros do passado, rogamos ao Pai para a possibilidade de reencarnar, encontrar com aqueles aos quais ofendemos no passado, para desatar os nós de ódio em aliança de amor. E Deus nos concede. A assistência dos emissários de amor da colônia, esse monitoramento que eu falo, é para nos motivar, nos ajudar ao cumprimento dessas missões. Porque na hora que a gente progride, que a gente consegue desatar os nós e conseguimos nos apaziguar com aqueles que odiamos, tanto nós como aquele que a gente consegue se entender, somos filhos de Deus, e Deus deseja a felicidade dos seus filhos. Então, essa assistência é para nos motivar. Sempre que nós vamos ver nas várias obras, as obras seguindo a André Luiz, sempre que está em perigo alguma coisa nessa encarnação, a assistência vem. É exatamente o que a Aldonina e a Cecília fazem. Olha o que ela diz aqui. Eu e a Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nesta cidade, nossas cidades, em Campo da Paz, prepara em média 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível, não é aconselhável, não, imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, que a assistência nós vamos ver no livro Missão da Luz, que é um trabalho intenso até os 7 anos, né? Pelo menos no período infantil, mais tenro, até os 7 anos, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Eu vou ter aqui trabalho de monitoramento da assistência do Pai, então vamos ver nas próximas obras, não vai dar tempo agora, e também nós vamos ver isso detalhadamente no futuro, certo? E talvez porque lê-se em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizes, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Olha que interessante essa informação que ela está dando. Ela está dizendo que a Aldonina e ela, Cecília, têm a faculdade de volitação bastante adestrada, que nem a André Luiz e Vicente ainda tem, que mostra aquela informação que eu disse inicial, que elas são espíritos já com certo grau de evolutivo que podiam, inclusive, habitar. Outros, mas estão aí com um trabalho de renúncia, muito possivelmente, né? Ajudando a família. Raramente encontramos empecilhos, diz elas, vibratórios, e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Olha, se André Luiz e Vicente não foram para a Terra, naquela noite, porque as tempestades, emanações mentais, eles iam sofrer, e a Aldonina está dizendo que nem ela, nem Cecília sofreriam isso, porque elas já atingiram isso. Demonstra que elas são espíritos que têm uma certa evolução, né? Isso é importante. André Luiz nos instiga a ter essas compreensões. Ele não diz isso, mas a gente, ao ler, tem essas compreensões. Muito bem. Além disso, diz ela, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Elas não vão sozinhas. Só os instrutores espíritos mais elevados vão sozinhos, né? Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, ou seja, um ajuda o outro. Isso é importante. Afinal de contas, vão agir com espíritos trevosos e difíceis e precisam, sim, ajuda das entidades mais elevadas. Não só no que diz respeito à eficiência do trabalho, porque tem surto efeito, mas também no que diz respeito do que se refere ao amparo magnético, do amparo magnético, e no trabalho e na assistência que eles precisam fazer aos doentes ou necessitados, o amparo magnético é importante, os espíritos mais elevados têm essa capacidade muito maior. Lembremos lá da Prestes Malha, que ela tinha capacidade, o fluxo magnético dela é muito maior do que dos espíritos mais atrasados. Então, tudo isso é importante. Não só eficiência, mas também ajuda entre eles. E sorrindo, de modo singular, concluiu.
no trabalho de assistência aos outros e na defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. E, gente, quanto ensinamento nesses 2 capítulos. Na verdade, esse livro é precioso demais. Quantas informações interessantes. E aí, no próximo capítulo, nos 2 capítulos, vamos estudar isso. Será que, na verdade, André Luiz e Vicente pernoitarem em Campo da Paz, por acaso? Nós vamos explicar na próxima aula. Foram escritos 15 capítulos, 15, para tratar dessa tarde e noite de André Luiz, Vicente e Aniceto em Campo da Paz. Não é razoável que tenha sido por acaso isso, né? Mas é narrado desta forma para a gente compreender o que acontece naquela região toda. Quantas informações, quantas lições preciosas trazem a nós, mostrando que a espiritualidade, esse lição bem concatenado, trazendo a gente tantas informações preciosas e importantes. Tá bom, meus irmãos queridos? Se existir alguma dúvida, terei o prazer em responder alguma pergunta, se porventura aconteça. E se não tiver nenhuma pergunta, vamos então fazer a nossa prece para concluir o trabalho à noite, já que o horário está já um tanto quanto avançado. Tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, pediria então para a gente fazer a nossa prece.